Fala comigo, seus comedores de miojo. Obrinha nova, já sabe, né, meu parceiro? Se gostar da obra, já deixa aquele like e comenta aí o que você achou. Possivelmente amanhã pode ter parte 2, ou talvez não. Já imaginou? Você está em um trem e nesse trem tem uma pessoa lá falando coisas aleatórias, inclusive coisas bem assustadoras. Mas as pessoas que estavam nesse trem começaram a se perguntar o que esse jovem tinha. Será que era louco? Será que era doido? E a moça perguntou: "Ei, jovem, o que você está cochichando aí tão baixo?" E aí o protagonista falou o seguinte: "Eu tenho um sonho. E nesse sonho, esse trem vai ser atacado. Então é melhor vocês saírem agora, ou talvez você possa se salvar." E aí o cara gritou: "Ei, mano, do que você está falando? O trem ser atacado? Você está ficando louco." Um cara gritou também: "Para de falar besteira. Esse cara deve ser bem um PCD." Inclusive, várias moças ali não deram atenção. Mas um camarada que fazia parte do servidor público tava ali gritando com o cara, falando que ele tá falando muita besteira, ele tem que trabalhar e não pode se atrasar. E aí o protagonista falou: vai ser perigoso, então é melhor vocês saírem daqui." E a moça perguntou se isso realmente era real, o que ele estaria falando. E o protagonista: "Sim, é real, vai acontecer agora." Mas tinha uma moça ali que ficou séria, tipo: não sei não, hein." E o cara, servidor, tava ali gritando horrores: cala a boca, isso não pode acontecer, eu tenho uma reunião importante." E o protagonista: "Vai acontecer agora." E o trem, bum, parou. A moça começou ali a ficar se tremendo. E o protagonista mandou o pessoal se proteger, porque senão eles podem perder a sua vida também, inclusive. E o cara: "Isso não é possível. Para de falar besteira agora mesmo." E o cara fortão ficou bem irritado com o servidor, já que o maluco tava ficando histérico. E aí o trem começou ali a perder o quê? A força, foi parando. E aí todo mundo caiu. E depois teve um blackout. Ficou sem luz. E o povo: "Eita, e agora?" E o cara: "É o ataque, meu parceirão, vai acontecer." E a moça gritou: "Quem é você?" "Sou eu." O protagonista, com a luz do telefone, mandou todo mundo se acalmar e não fazer barulho, porque se fazer barulho vai ser pior ainda. Todo mundo ali ficou: "Eita, e agora? O que é esse barulho?" Cachá, 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 cachá. Quando a moça clareou os vidros do trem, meu parceirão, tinha ali coisas assustadoras. Tinha um cara ali rezando, o pedreiro. Inclusive o nosso protagonista mandou o pessoal ficar perto dele, porque assim vai ser mais seguro. O vidro começou a se quebrar pouco a pouco. Em seguida brotou ali um monte de cigarras, grilo, gafanhoto, sei lá o que é isso. A moça que estava com a máscara começou a ficar preocupada, falando: "Será que o vidro vai aguentar?" "Não, moça, não vai aguentar, então é melhor você sair de perto do vidro." Falando o nosso protagonista. E aí o cara começou a ficar preocupado. Como é que ele sabia de tudo isso? E como de acho ele sabe o que fazer? O protagonista falou que eles têm que sair do trem o mais rápido possível, porque o trem é um lugar apertado, não tem como você sair de ocasiões perigosas. Ou seja, vamos sair daqui. A moça continuou correndo, seu salto caiu no chão. Mas aí o camarada ajudou ela nesse exato momento. Não foi uma ajuda muito especialista, mas é o que tem pra hoje. E assim que chegaram na cabine do trem, o protagonista falou o seguinte: "Vocês têm que ficar perto de mim, assim eu vou conseguir proteger todos vocês e talvez eu possa salvar vocês de alguma tragédia maior." Mas aí o pessoal perguntou o que exatamente ele vai fazer. E aí o protagonista falou que ele tem que quebrar o vidro aqui da cabine e vocês vão sair. Mas aí o cara ficou se perguntando: "E você vai fazer o que?" O protagonista falou que ele tem que pensar nele primeiro, depois você pensa nas pessoas secundárias, entendeu? E a moça ficou ali admirada, porque o cara realmente sabia tudo que ele estava fazendo. Assim que o protagonista quebrou o vidro, ele mandou o pessoal sair o mais rápido possível do trem, agora, nesse exato momento. Mas aí os velhos ficou fazendo perguntas. E o protagonista mandou o pessoal só dar um fora daqui, que ele vai resolver o resto. Não precisam se preocupar com mais nada. Aquela moça caladona passou pelo protagonista e ficou olhando pra ele, tipo: "Mano, o que será que ele vai fazer?" No pensamento dela, entendeu? E o protagonista falou que ele vai ficar bem, vai se encontrar com ela e etc. Não que ela tinha perguntado. Mas assim que ele falou isso, ela simplesmente respondeu: "Ok, tá certo."
E ela foi embora. E agora o nosso protagonista finalmente está respirando suavemente. Ah, mas como assim suavemente? Porque ele não precisa proteger ninguém. Agora ele vai conseguir ali jogar a sua raiva toda nesse mutante Loguster. O nosso protagonista já puxou ali o seu canivete, meu parceirão. Tá achando o que nós tá de brincadeira? E ele falou que finalmente vai começar. Mas o que vai começar? Calma, meu pequeno gafanhoto. Tudo que está acontecendo aí, o nosso protagonista já vivenciou em seus sonhos. Sim, o nosso protagonista em seu sonho, ele passou por tudo isso. E ele falou que as coisas que ele viveu em seu sonho finalmente se tornaram realidades. Ou seja, finalmente agora ele vai conseguir brincar na vida real também, né? E o nosso protagonista vai começar aí a portar o seu caminho de hack para o caminho do mundo celestial. Eita! Filósofo. E cada monstro que o nosso pratinho derrota, ele ganha ali o quê? Pontos, né, meu parceirão? Ele vai exterminar todos esses bichos aí e vai ganhar vários e vários pontos. E cada ponto que ele ganha, ele consegue ali também aumentar de nível. E o nosso protagonista, ele também já vivenciou a dungeon em seus dreams, sonhos também. E tudo começou com aquele mundo caótico Dream the Worlds. Nosso protagonista, ele começou a ter esses sonhos aí há muito tempo. E depois que ele começou a ter esses sonhos aí, ele começou a entrar em dungeon, começou a lutar com monstros. E as frustrações que ele teve nesses sonhos aí fez o nosso protagonista crescer cada vez mais. E assim ele conseguiu desbloquear suas habilidades e conseguiu ficar mais maduro e ganhar mais e mais experiências. E assim, quando finalmente ele percebeu que ele conseguia sair desse mundo dos seus sonhos e voltar para a vida real com essas habilidades, ele finalmente percebeu que agora ele tinha evoluído mais e mais ainda. E agora que tudo realmente isso se tornou real, o nosso protagonista, tudo que viveu em seu sonho, e agora o nosso querido protagonista vai voltar o quê? Overpower, né, meu parceiro? Porque ele já sabe tudo que vai acontecer e tudo que ele vivenciou em seu mundo. E ele ficou com aquele sorrisão em seu rosto. Tipo, cara, tudo que eu fiz vai acontecer na vida real agora também. Então, tá perfeitamente bem. O nosso protagonista ficou muito feliz. E cada bicho que ele tava derrotando ali, ele não esbanjava um sorrisão, ele esbanjava um super sorriso. Já que o maluco tava no level 9999, o cara nem conseguia mais subir mais, só de tanto overpower que ele tá agora. E o nosso protagonista tava ali mais e mais feliz ainda, porque ele tava exterminando esses bichos que ele odiou a sua vida inteira. Obviamente teve aquela dificuldade no começo, porque ninguém começa forte, né? E o pessoal que saiu do trem tava preocupado com o nosso protagonista. E a moça perguntou: ei, será que a gente não deveria voltar e ajudar ele? Eu fiquei meio preocupado com ele lá sozinho, mas o pessoal decidiu ignorar esse fato e continuar andando. Mas aí o pedreiro perguntou: ei, será que a gente deveria voltar e ajudar ele não? Ele foi tão gente boa com a gente. E o musculoso: não sei não, hein, mas é melhor a gente se proteger primeiro, né? E a moça: eu acho melhor não voltar. A gente pode ser um fardo pra ele, hein? Quem sabe? E aí todo mundo deu a sua opinião, mas aí a moça mandou todo mundo continuar. E assim, conforme o povo foi andando, uma silhueta misteriosa apareceu lá no túnel, mas ninguém viu. E aí todo mundo voltou e perguntou por que está tudo em silêncio. E aí o pessoal parou e começou a conversar entre si. Ei, agora que parou o barulho, que tal a gente voltar e ver se ele está bem? A moça ali, moça de família, falou que vai voltar, mas aí todo mundo começou a gritar: moça, não volte, moça, não volte, é perigoso. Mas aí a moça gritou também: não volte, por favor, você vai acabar indo de Vasco também. Mas a moça falou que tinha que voltar, já que o nosso protagonista foi tão gente boa e ajudou eles a escapar também. Mas aí a moça falou que eles deveriam se preocupar com esse problema que está na sua frente agora. A moça perguntou: como assim? Uma sombra misteriosa gigante foi aparecendo lentamente logo ali. E apareceu um louva-a-Deus gigante, meu parceirão. Gigante mesmo, viu? E todo mundo começou ali a correr. Eu acho que não é hora de se preocupar com ninguém, né? É melhor correr. E aí começaram a correr. Obviamente o louva-a-Deus, devido às suas asas, ele conseguiu se movimentar na velocidade da luz e ia acertando aqueles figurantes muito rápido. E a moça gritou: e agora? O que a gente vai fazer? Já era, é o nosso fim. Mas aí o nosso protagonista apareceu e acabou salvando a sua vida em um piscar de olhos. E o protagonista falou: o que aconteceu? Por que vocês estão gritando tanto assim? Não se preocupem, eu estou aqui. O protagonista conseguiu salvar a vida daquela moça, derrotando esse louva-a-Deus rapidamente. E o protagonista perguntou: onde é que vocês estão indo? Vocês estão voltando por quê? Depois que o nosso protagonista apareceu e salvou ali, a moça agradeceu falando: thank you, how my baby. E todo mundo ali: cara,
ele ainda tá vivo, que impressionante, hein? Mas a moça, caladona, tava olhando para o nosso protagonista e tava pensando o seguinte: ele parece com aquelas pessoas que eu acabei investigando. Sim, parece que nesse mundo onde o nosso protagonista vive, tem pessoas que têm poderes também. Mas os poderes, podemos dizer, são manifestados de formas diferentes. Foi o que eu entendi a partir do momento que eu li. Não manjo muito de inglês, mas eu sei o básico, entendeu? E depois disso daí, ela fez uma breve explicação ali de como as formas de poderes se manifestam. E o nosso protagonista parece que tem uma classe diferente, meia sombria ou meia luz. Mas e agora? Será que realmente ele é uma pessoa do bem? Ou será que é uma pessoa do mal? Darkstar Real. E agora, nesse mundo existem pessoas que usam os seus poderes para o bem e existem pessoas que usam os seus poderes para o mal. Ou seja, ela tá ali tentando identificar se o nosso protagonista é um cara do bem ou se o nosso protagonista é um cara do mal. Mas ela não sabe exatamente o que ele é ainda. Então ela decidiu ali ficar de boa só na surdinha, observando o nosso protagonista lutando com louva a Deus. Level 3 inclusive, hein? Mas aí o nosso protagonista não tá nem um pouco preocupado. Não, pelo contrário. O maluco tá até gostando de lutar, viu? Ele com a sua canetinha ali azul. E aí começou aquele X1 básico. O louva a Deus, devido às suas foices na mão, a sua velocidade é absurda, mas o nosso protagonista obviamente não ficou atrás. Ele continuou se esquivando dos seus ataques com muita facilidade. E depois dele se esquivar por um bom tempo, ele resolveu ali contra-atacar. Mas o pessoal ficou impressionado, porque geralmente uma pessoa normal não seria capaz de fazer esses movimentos. Ou seja, estou ficando doido, será que eu fiquei louco da cabeça? Foi o que a moça falou. E a moça, eu não sei de mais nada. Mas o pedreiro perguntou ali cadê o cimento. E depois disso daí todo mundo ali ficou preocupado com o protagonista e decidiu ajudar. Mas aí o pessoal perguntou: tem certeza que a gente deveria ajudar? Porque a gente só é noob. Mas enquanto eles estavam ali pensando em ajudar e correndo, eles perceberam que o nosso protagonista não precisava de ajuda de jeito nenhum. Pelo contrário, quem estava precisando de ajuda era o louva-a-Deus. E aí o protagonista conseguiu ali derrotar o louva-a-Deus com sucesso. E o louva-a-Deus dropou ali umas esferas. Nosso protagonista finalmente conseguiu ali uns pontinhos de drop. E ele ficou muito contente. Muito obrigada, viu, Rank? Esse item aí vai ser perfeitamente bem usado. O protagonista pegou a sua arma que ele tava na mão, jogou fora. E agora ele pegou essa esfera na mão e falou o seguinte: que vem a minha arma lendária. Eu quero ela, eu desejo ela, e ela vai aparecer. E conforme ele foi falando essas palavras, meu parceirão, a mão do protagonista se transformou em uma adaga do Song de horror. E ele ficou ali felizão. E os caras perguntou o seguinte: meu parceiro, será que ele ficou doido porque ele está rindo sozinho? E a moça falou o seguinte: parece que tudo que aconteceu parece um tipo de videogame. E assim que ele derrotou o boss, podemos dizer que ele ganhou um drop. Ou seja, é um jogo. Mas aí a moça falou o seguinte: não, isso não é um jogo. Isso é praticamente vida real. E todo mundo ali ficou se perguntando como exatamente ela sabia disso. Parece que no mundo atualmente acontecem essas coisas, mas pessoas normais não conseguem entender e nem como isso acontece. Ou seja, só pessoas que têm superpoderes conseguem entender e vivem isso no dia a dia. O cara deu aquela suspirada e falou que graças a Deus ele não vive isso. E o cara também ficou ali preocupado: cadê meu cimento? E depois nosso protagonista apareceu de boa falando que já tá tudo acabado, podem vir. Mas aí o pessoal ficou com medo do nosso protagonista. Mas como assim com medo? Lembra da cara do cara como ele tava lá fazendo, derrotando o louva-a-Deus? Sim, ficaram com medo da cara dele por causa disso. Mas aí o protagonista falou que eles não precisam ter medo do poder dele, porque ele simplesmente não ataca pessoas. Mas a moça caladona perguntou quem era o nosso protagonista, do bem ou do mal? Ixi, o protagonista não respondeu. Agora, depois dessa breve investigação, o protagonista ficou ali preocupado, porque ele salvou o pessoal e agora o pessoal tá duvidando dele se ele é uma pessoa do mal ou do bem. E agora que o nosso protagonista estava tentando se explicar, falando que ele é um cara do bem e tal, todo mundo ali ficou pensativo. Então é real mesmo, ele consegue utilizar o poder? Mas aí quando o protagonista decidiu falar, apareceu um monstro gigante atrás dele. E todo mundo ali ficou tipo: não é hora para explicação, mas será que dá pra você cuidar desse monstro atrás de você aí, rapidão, ligeirão? Todo mundo decidiu ali correr e deixar o nosso protagonista lá atrás. Mas aí o protagonista ficou de boa paradão. E a moça perguntou se ele tá tudo bem, se ele vai ficar aí sozinho.
E todo mundo ali mandou ele correr junto com o pessoal, mas aí o protagonista falou que não vai correr. Aquela moça caladona resolveu ficar junto com o nosso protagonista. O protagonista mandou ela correr também, mas ela decidiu não correr, ia ficar ali junto com o protagonista. O protagonista ficou olhando pra ela e ela simplesmente caladona, paradona lá. E o protagonista, bom, já que você quer ficar aí, pode ficar aí, eu não me importo. E começou aquele X1 novamente contra aquela centopeia gigante. E a moça ficou ali, será que ela é de qual planeta? E aí ela ativou a sua habilidade de scan. Ela tava ali escaneando o nosso protagonista para ver o seu poder, para ver o seu nome, para ver as suas habilidades e para ver o seu level. E assim que ela viu o level do nosso protagonista e viu ali que ele é humano e level 99 máximo, meu parceirão, ela ficou abismada. Porque geralmente essas habilidades invictas em batalhas e etc. demoram para chegar em um certo nível, dizendo ela. Mas o nosso protagonista está no level máximo, ou seja, máximo do máximo do máximo. Ela ficou impressionada, mas ela ficou mais impressionada ainda com a habilidade do nosso protagonista, porque quem geralmente chega no level máximo, a sua capacidade meio que fica louca, entendeu? Da perspectiva dela. E o nosso protagonista está no level máximo, ou seja, o cara tá no level máximo e a mente dele tá sã. Podemos dizer nem tão sã assim, porque o maluco é meio louco ali lutando, hein? Dizendo ela. E ela falou que ele simplesmente é um cara insano. E aí o nosso protagonista conseguiu um drop da centopeia level 3. E ele ficou ali se perguntando que tipo de drop ele vai conseguir dessa vez. Nos Transspace? Isso daí é até bom, hein? E aí o nosso protagonista ficou impressionado. Parece que esses Transspace, não sei, mas serve para guardar coisas, se eu não estiver errado. O nosso protagonista ficou muito feliz e resolveu ali guardar os seus Transspace. E aí terminou tudo ok. Derrotou a centopeia, pegou o drop, tava feliz e olha só o sorrisão do garoto. E agora a moça estava conversando com o nosso protagonista. Ei, então quer dizer que você é um usuário de poder também? E aí o protagonista perguntou como assim também? Você tá achando que nesse mundo não existem mais pessoas iguais a você? O protagonista falou que não existe, ou existe. Ela falou que existe, mas essas pessoas aí não se mostram muito na sociedade. Já o nosso protagonista tem aquela fama de eu quero ser herói, eu quero salvar o mundo e etc. E ela ficou impressionada com a cara dele de louco, já que ele é um psycho. E ele, como assim psycho? Bom, que geralmente pessoas normais não lutam assim, elas montam estratégia, mas parece que você só vai para o abate e acabou. O protagonista falou que em seus sonhos ele fazia isso, e então aqui deve dar certo também. Ela perguntou como assim, que sonhos? Bom, é que nos meus sonhos acontecia coisas muito mais bizarras, entendeu? E eu só quero ser um herói e salvar o mundo. Eu quero fazer diferente de tudo que aconteceu em meus sonhos, entendeu? E aí, será que vai ser capaz de salvar o mundo? Um jovem garoto que teve uma vez que sonhou e agora ele quer ser o salvador do mundo. Isso tudo começou em um trem, se você não estiver enganado. Sim, e um cara musculoso duvidou que o nosso protagonista estaria falando mentiras. Mas quem vai acreditar? Ninguém iria acreditar. Mas agora que passaram por tudo isso, a partir daquele momento que o trem parou e aquele cara servidor público caiu no chão, os mutantes começaram a aparecer. Mas e aí? É real? Será que tem volta? Será que o mundo acabou? Não sabemos, mas o desespero vai estar por todo canto, não importa o momento em que você estiver. Mas o nosso protagonista prometeu que ele vai estar lá para se tornar o salvador e também para que as pessoas não tenham medo de nada. Ele vai ser aquela luz que vai brilhar no fim do túnel. Mas vai ter pessoas que vão duvidar que o nosso protagonista vai ser uma pessoa do bem, vai ser uma pessoa do mal. Mas o que é o bem? Mas o que é o mal? O bem é aquele que você ajuda e o mal é o que você fere? Não sabemos ainda, mas como devemos escapar desse perigo e desse lugar bizarro? O nosso protagonista é a chave? Ou talvez ele seja o desespero? Eu espero que ele seja a chave, mas também um pouco de desespero, porque assim é mais emocionante. É isso aí, né, meu parceiro?
E agora a gente concluiu aí os 6 capítulos dessa obra muito boa, meu parceirão. Mas e aí, será que vai ficar bom? Será que vai ficar ruim? Não sei. Mas comenta aí o que você achou dessa obra e da arte dela. Meu parceiro, essa arte tá boa até demais, viu? Melhor que aqueles rabiscos todo torto lá que tem em algumas obras que acontece. É isso aí. Bora. Galera, e o feedback do canal tá legal, mano. Estamos chegando aí na meta de 1000 inscritos, cara. Eu achei que ia demorar um pouco mais, mas até que não demorou tanto, hein? Bora.